irmãos. Boa noite. Como foi dito aqui, meu nome é Bruno. Eu sou da Casa de Oração de Garrafão. Eu sou do Rio, então se você escutar algum chiado aí, não se espante. Eu estou no processo de mudança assim, de sotaque. Então às vezes eu falo esquenta, outra vez esquenta. Então a gente está nesse processo aí. Eu quero agradecer a oportunidade, na verdade, é um privilégio estar aqui, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. É um privilégio estar aqui nessa noite, é um privilégio ser recebido pela igreja. A gente está numa casa excelente, tá? A gente está aproveitando para descansar, para brincar, para passear e para engordar também. Tem de tudo naquela casa, gente. Meu Deus, se quiser comemorar o mêsversário da igreja, você chama a gente. A gente engorda. Mas, de fato, tem sido muito bom para a gente estar com os irmãos aqui. Eu quero compartilhar um texto com você bem breve. Salmo 126. Esse texto já foi citado algumas vezes aqui. E é um salmo que fala sobre gratidão. Gratidão ao Senhor. Salmo 126. Do 1 ao 6. E aí a gente vai lendo junto aí. Versículo 1 fala o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse Salmo 126, ele faz parte de um conjunto de 15 salmos, que é chamado de Salmos da Peregrinação. Quando o povo de Israel ele ia pelo deserto até o templo adorar ao Senhor, seja por causa de alguma festa, alguma festividade, seja por causa de algum outro motivo. Sempre as caravanas de judeus, ou os israelitas no caso, eles iam caminhando para o templo, sempre cantando. Era uma grande festa. E aí, se você quiser chegar em casa depois, é do Salmo 120 ao 134. São 15 salmos que você pode ler dentro desse conjunto, chamado de Salmo da Peregrinação. Aqui nós temos Davi escrevendo salmos de peregrinação, nós temos Salomão escrevendo salmos de peregrinação, e nós temos alguns que são anônimos, pessoas igual a gente, que escreveram e com um coração tão grato ao Senhor por simplesmente estar indo ao templo, que eles escreviam músicas e eles cantavam essas músicas a Deus. Esse salmo especificamente, o 126, ele fala de um tempo em que o povo de Israel estava saindo do cativeiro da Babilônia. O povo de Israel ele entrou na Terra Prometida com Josué. Ali foi organizada a monarquia de Israel, houveram reis ali. Só que existiu um tempo em que o povo de Israel foi dividido em duas partes. E aí o reino do norte e o reino do sul. E os dois reinos eles estavam pecando contra o Senhor, deliberadamente. Na idolatria, nos casamentos mistos. E naquele momento, Deus ele prometeu: olha, se continuar assim, eu vou trazer cativeiro para você. Eu vou falar para um país vir e trazer vocês de volta para o cativeiro. Vocês passaram por 400 anos de escravidão. E é isso que vai acontecer de novo. E não deu outra. Israel, o reino do norte, foi cativo, depois Judá, o reino do sul também. E Judá passou 70 anos no cativeiro da Babilônia. E ali, naquele cativeiro, eles, escravizados, eles não puderam adorar ao Senhor no
templo. Quando um país subjugava outro, aconteciam algumas coisas. A primeira coisa, eles matavam o rei. A primeira coisa que eles faziam, matavam o rei e a sua família, e aquele povo ele ficava sem governo. Logo depois eles matavam os sacerdotes e profetas daquele povo, e aquele povo já não tinha mais religião, já não tinha mais palavra. Depois eles destruíam o seu templo e quebravam e queimavam os seus altares, e os muros eram derrubados. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Entraram no templo, saquearam o templo, levaram as riquezas, levaram tudo que lá existia. E o povo de Israel ficou cativo 70 anos na Babilônia. E ali foi um tempo em que Deus tratou com o povo de Israel. Esse era o pano de fundo desse texto que nós lemos aqui, Salmo 126. É o pano de fundo. Quando você lê esse texto, novamente você vai ler, poxa, aqui o povo ele está comemorando porque eles eram cativos e agora eles foram libertos. Então estão cantando, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso, nós estamos alegres, nós estamos felizes. Eu quero considerar com vocês aqui 3 pontos breves para a nossa reflexão dessa noite. Se tratando de pano de fundo, o pano de fundo geralmente é como anda a vida daqui do povo de Israel. Mas eu quero perguntar para você nessa noite, qual é o pano de fundo da sua vida no momento em que você está aqui nessa noite, escutando esses louvores e ouvindo essa palavra? Como anda a sua família? Como anda o seu coração? Como anda a sua vida de intimidade com o Senhor? Como anda a sua vida de intimidade com a sua esposa, com seus filhos, seu momento ali em família? Como anda você? Como anda o pano de fundo da sua vida no momento em que você lê isso daqui? Poxa, Bruno, o meu pano de fundo hoje não é nada a ver com grandes coisas feitas do Senhor por nós, por isso estamos alegres. Estou passando por uma perda, ou eu estou vivendo até hoje uma perda, um luto que já tem anos. Eu estou passando por um momento de desemprego, eu estou passando por um momento de dificuldade lá em casa. Qual é o pano de fundo da sua vida? Muitas vezes nós nos reunimos e a gente dá abraços, a gente aperta a mão, mas só Deus sabe como é que está o seu coração. Talvez você está sorrindo aqui para mim, mas seu coração está dilacerado. Talvez alguém pergunte para você, está tudo bem? E aquela resposta básica, está tudo bem. Só que só Deus conhece qual é o seu pano de fundo nessa noite. Só Deus conhece como anda o coração seu e o coração da sua família. Aqui nesse salmo ele fala a respeito de um povo. Era o povo de Deus. E talvez nessa noite você ainda não se encaixa nessa posição de povo de Deus. Mas é uma noite de oportunidade em que Deus quer se revelar para você e quebrar paradigmas na sua vida. E se apresentar de uma forma que você nunca ouviu, quebrando a religiosidade, quebrando tudo. E nós não estamos aqui para falar de religião, nós estamos aqui para falar de Jesus, aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A primeira situação que Israel declara aqui nesse salmo é uma situação de gratidão. Situação de gratidão. E nisso me vem à memória 2 histórias que, assim, uma me fez rir de muita alegria e a outra me fez rir de que é muito engraçado. A que me fez rir de alegria foi a chegada da Bia. A Bia, eu sempre brinco com a Fernanda, foi o primeiro rosto que ela viu, foi o meu. Quando ela saiu, ela já abriu um sorrisão, ela falou, meu pai é lindo. E ela já viu um sorriso, e o sorriso era o mais lindo que eu já vi na minha vida.
pelo sorriso da Bíblia. E a outra história aconteceu no Garrafão, com o irmão da Paulinha, já vou dar aqui. O nome dele também é Bruno. O irmão da Paulinha, certa vez, entrou no carro e ali ele viu um bilhete da Mega Sena. Tinha lá 6 números. E a primeira coisa que ele pensou: meu pai não joga. Se joga, vai para a disciplina. Meu pai não joga, ele foi lá, olhou. Ele falou: vou conferir esse trem aqui, vamos ver se está certo. E ele conferiu os 6 números da Mega Sena. Tá lá. Qual o 7? Eu falei: não acredito. O Brunão estava rico. Rico, milhões e milhões. E aí o Brunão ficou louco. Falei: meu Deus, o que eu vou fazer com tanto dinheiro? Meu Deus, minha casa, minha vida, eu tenho que construir, eu tenho que comprar terreno. E aí o Bruno saiu de Garrafão. E aí ele falou para uma pessoa: olha, eu acho que a Mega Sena não conta para ninguém não. Conta não. E a Paulinha na época trabalhava no supermercado, né, da região. E as pessoas passavam a compra, já dando os parabéns, Paulinha. Seu irmão ganhou na Mega Sena. Meu irmão ganhou aonde? Irmão já. E aí o Brunão saiu de Garrafão para Santa Maria, 40 quilômetros. E ele foi na lotérica conferir. Falou: pô, tá certo o bilhete? E o cara falou: tá certo. Tô rico? Eu falei: não. Esse bilhete aqui, meu filho, é de semana retrasada, acho que aí foi. O que aconteceu? O que aconteceu? E o que aconteceu? O pai do Bruno passou na loteria, queria um papel de rascunho, o cara imprimiu o número da loteria, deu para ele só rabiscou atrás e guardou no carro. Acabou o dinheiro, nunca existiu. Aí aquele coração que estava feliz, alegre, falou: eu perdi tudo que eu nunca tive. Essa história nunca saiu da minha cabeça. Tem momentos que a gente se alegra, tem momentos que a gente quer dar pulos de alegria. E a gente está num momento de celebração dessa igreja, um momento em que a gente pode colher os frutos de noites sem dormir em oração. A gente pode colher os frutos de reuniões e mais reuniões para ver se compra ou se não compra o lote. Para ver se reúne ou não reúne aqui. Para orar por uma irmã que está enferma, um irmão que está enfermo. Para estabelecer liderança. E aqui nós estamos colhendo fruto de um trabalho que foi organizado com seriedade e firmado na rocha. E se você está aqui nessa noite é porque você é importante para essa igreja. E se você está aqui nessa noite, muito mais do que para essa igreja, porque você é importante para Deus. Ele ama você. Ele ama você. Você tem algum motivo de gratidão nessa noite? Em que você pode orar a Deus e falar: Senhor, muito obrigado, grandes coisas o Senhor fez por mim. Por isso eu estou alegre. Por isso eu estou alegre. Um coração grato. Um coração grato. Uma outra característica que nós podemos ver nesse texto é a convicção. Verso 5 e 6, eu vou ler brevemente aqui, que diz o seguinte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Esses dois versos eles têm a ver com o verso 4, que é quando o salmista aqui, o anônimo até então, ele pede para o Senhor restaurar a sorte do seu povo. E quando ele pede assim: olha, restaura assim como as torrentes do Negueb, como aquela chuva que cai lá na montanha. A gente vê o chão seco aqui, é a água que desce e inunda, é a água que sempre vem, é a água que quando chega vira um rio, aquilo que era deserto, aquilo que quando era tempo de seca o chão rachava. Só que o salmista ele já conhecia o tempo, as estações de Israel. O salmista conhecia como Deus ordenava chuva na hora certa. E quando ele olhava aquele chão rachado,
Ele falava, olha, quem com júbilo semeia e vai cantando e chorando, é porque nesse chão rachado em que a gente semeia, a gente sabe que uma hora isso vai virar rio. Porque nós confiamos no Deus que sempre manda chuva. E sempre manda na hora certa. E sempre manda no momento que a gente menos espera. É o Deus que manda a chuva, é o Deus que manda a provisão. No momento em que a gente menos espera, ela chega. E talvez você nem esteja esperando nessa noite. Mas Deus quer vir com provisão para a sua vida. Ele quer derramar bênçãos na sua vida. Ele quer trazer, principalmente, salvação nesse lugar para você que talvez ainda não tenha. Eu quero ir com os irmãos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 21. Fala sobre algo a respeito da vida do apóstolo Paulo. Capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, versículo 8 ao 15, conta uma história breve aqui. A respeito das convicções que nós temos em Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 8, diz o seguinte: mas os outros discípulos vieram no barquinho. Opa, estou de novo. Perdão. Barquinho, Atos dos Apóstolos não tem. Verso 21, capítulo 21, verso 8. Sim. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas, donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando ele os próprios pés e as mãos, declarou: diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão com o dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Irmãos, muitas vezes para a gente é confortável saber que o Senhor cumprirá as promessas dele. É confortável saber que nós temos um Deus que nos abençoa. É confortável e é bom saber que Deus está pronto para nos receber. Deus está mais pronto para nos receber do que nós estamos prontos até ir a Ele. Deus está de braços abertos. Nós sabemos disso. Um Deus consolador, um Deus bom, um Deus misericordioso. Mas existem momentos na nossa vida em que Deus ele nos leva por caminhos de deserto. E Paulo aqui recebeu uma mensagem do profeta Ágabo, que falava a respeito da prisão pela qual ele passaria. Só que Paulo, ele pouco importava. Aqui na palavra de Paulo, ele fala: pouco me importa se eu for ser preso. De fato, eu até morreria pelo Evangelho. Eu pergunto: o que Paulo viu? O que Paulo viu para ter essa convicção tão grande? O que Paulo viu? O que Paulo sabia para ele ter esse não desejo de morrer, mas esse desejo de conhecer o Salvador, de estar com Ele, de fazer qualquer coisa para proclamar a mensagem dele e cumprir a vontade dele? O que Paulo viu? O que Paulo sabia que aqueles outros irmãos que estavam chorando, eles não sabiam?
Eu creio que Paulo se lembrou do momento em que ele caiu prostrado no chão. E a voz que veio nos seus ouvidos falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo, ele tinha se encontrado com Jesus. Querido, quem se encontra com Jesus não sai da mesma forma. Quem se encontra com o Salvador, não estou falando de religião, não estou falando de igreja, estou falando de Cristo. Quem se encontra com o Salvador conhece tudo de melhor nessa vida. Tudo está ali em Jesus. Paulo, ele sabia tanto disso. Ele falava: pouco me importa morrer, pouco me importa ser preso, pouco me importa padecer, porque eu prossigo para o alvo e as coisas velhas eu considero como esterco, eu considero como podridão, eu considero como nada, como lixo, porque eu quero seguir a Cristo, eu quero seguir a Jesus. Essa era a convicção que ninguém tirava do apóstolo Paulo. Ninguém tirava. Você quer ser seguidor de Jesus? Quero. Mesmo que isso te leve ao deserto, aí eu penso 2 vezes. Mesmo que isso te exija a sua vida, poxa, mas aí já é fanatismo. Mas a Bíblia nos aponta um caminho que é superior. Um caminho que aponta para Jesus. Porque não existe nada melhor do que Jesus. E aqui sobre a vida, ainda falando sobre convicções, a vida de um missionário chamado George Miller. George Miller, ele, na Europa, nos anos 800, ali, 1800, George Miller, ele fundou vários orfanatos, durante toda a sua vida. Várias centenas de escolas, no momento em que a Europa, a maioria era analfabeta ainda. George Miller fundou escolas, George Miller fundou orfanatos, George Miller fundou, após a sua morte, essas escolas se tornaram algumas universidades. George Miller doou toda a sua vida em prol do Evangelho. E aos 80 anos, George Miller, ele tinha um sonho. E o sonho dele era simplesmente ir para uma casinha no interior, na roça, e passar o final dos seus dias simplesmente estudando a palavra e orando a Deus. Esse era o desejo que queimava o coração de George Miller. Só que George Miller, ele foi numa igreja e ele queria que Deus confirmasse se era essa a vontade dele para a sua vida. E Deus usou o irmão e falou assim: George Miller, eu não te vejo fazendo isso. Na verdade, eu te vejo indo de país em país, pregando o Evangelho. George Miller tinha 80 anos. E depois Deus confirma essa vontade no coração dele. E ele passa 13 anos falando de Jesus para milhões e milhões de pessoas. Porque George Miller tinha uma convicção no seu coração de falar sobre o Evangelho, de pregar sobre esse Cristo, de falar sobre o Salvador. E no final de sua vida, ele foi entrevistado por um jornalista cristão. Perguntou: George Miller, conta o segredo. Dos seus 80 aos 93 anos, parece que você alcançou mais pessoas do que o restante da sua vida. Qual é o segredo, George Miller? E aí George Miller fala o seguinte: o segredo é que George Miller morreu há muito tempo. Quem vive em mim é Cristo. Quem vive em mim é Cristo. E era Cristo quem conduzia a vida de George Miller por todos os lugares, pela convicção, a certeza que ele tinha, em nome de Jesus. Para terminar, irmãos, eu quero deixar aqui, ainda o Salmo 126, nos traz um desafio. O salmista, ele escreve nessa canção, que também é uma oração. Ele fala o seguinte: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte.
Mas espera aí, o povo de Israel já tinha saído, o povo de Israel já tinha sido liberto da Babilônia, dos 70 anos de cativeiro. E por que agora o salmista está pedindo restauração para o povo, restauração para Sião, restauração para os israelitas? O que aconteceu? Na verdade, ele estava escrevendo esse hino certo de um coração grato, certo de um coração convicto, mas certo também de um coração de um grande desafio. O povo de Israel saiu do cativeiro com o templo em ruínas, com os altares derrubados, e aqui eles romperam uma estação. Aqui existia um sentimento de gratidão, mas Deus coloca no coração de muitos homens, naquele momento, um desafio. Esdras fala que Deus ele incomodou, Deus ele colocou fogo, Deus ele fez arder o coração de muitos chefes de família, muitos homens, para reconstruir suas famílias, primeiro, e assim reconstruir um povo, reconstruir uma nação. Essa igreja tem muito motivo para comemorar, para ser grata. Mas a partir desse momento de aniversário, Deus ele fala, o desafio vai ser maior. Eu vou dar mais desafio para vocês. Desafio para abençoar as famílias, desafio para abençoar a nação, desafio para abençoar o povo. Através da agência missionária de Deus nessa terra, que é a igreja, e que é a igreja Bela Vista. Em uma de suas cartas, na verdade, Atos dos Apóstolos, ele, capítulo 19, 17 a 20, ele relata o surgimento de uma igreja, a igreja de Éfeso. O texto fala que o temor e o amor daqueles cristãos era tanto, que no momento em que eles se converteram, eles queimaram livros e mais livros de bruxaria, de feitiçaria. E o texto fala que aqueles livros custavam dinheiro, 50 mil denários, eu não sei nem quanto custaria isso hoje, mas é milhares e milhares de reais. Só que eles não estavam nem aí. Eles estavam com o coração tão afogueado, tão desafiado em simplesmente seguir a Jesus. Eles só queriam seguir a Jesus porque eles estavam no primeiro amor. Eles estavam no primeiro amor. E quando a gente vai para Apocalipse, no capítulo 2, João ele escreve as 7 cartas. E ele fala para Éfeso, Éfeso, eu conheço as suas obras. Eu sei que você tem uma boa doutrina. Eu sei que vocês trabalham. Eu sei que vocês se esforçam. Eu sei que vocês querem ver tudo organizado. Mas uma coisinha só, eu tenho contra vocês. Que vocês abandonaram o primeiro amor. O primeiro amor é aquele momento em que Jesus invade o nosso coração. E ali a gente encontrou a melhor pessoa da vida. E ali você queimaria todos os livros. Ali você abandonaria qualquer pecado. Ali você faria de tudo por causa do Salvador. Por causa daquele que te chamou. Eu não sei como anda seu coração com relação ao primeiro amor. Aquela primeira essência que você queria ir para a igreja todo dia, você não queria sair da igreja. Você não queria parar de cantar, você não queria parar de tocar. Você estava em busca do seu dom, se era de ministrar a palavra, se era de cantar, sei. Deus te deu um dom.
e você parou talvez de exercer esse dom. Talvez por palavras que machucaram você, talvez por coisas que aconteceram na sua vida, você falou, não, ministério, mas não quero mais. Só que Deus ele faz um convite do seu coração, um retorno ao primeiro amor. É o convite que Jesus fez na cruz do Calvário. A cruz do Calvário foi um momento que dividiu a história. O texto fala que no momento em que Jesus ele declarou ao Pai, por que me abandonaste? E depois ele declara, está consumado. O texto fala que o véu do santuário se rasga. E ele usa uma expressão, se rasga. Só que nós sabemos de quem foi a mão que rasgou aquele véu. Nós sabemos que foi a mão do Pai que rasgou aquele véu. E na cultura judaica, quando você estava muito triste, quando você estava com um pesar muito grande no seu coração, e até hoje os judeus fazem isso, o que eles fazem? Eles rasgam as próprias vestes. Esse foi o choro, essa foi a dor do Deus Pai, vendo o seu filho na cruz. E era como se Deus estivesse rasgando suas próprias vestes. E uma dor de agonia, vendo seu filho naquela cruz. E foi por causa de você. Quando Fernanda estava grávida da Bia ainda, não lembro em qual mês, a gente foi fazer uma ultra. E ali, numa das ultras, o coração estava numa batida fraca. O coração da Bia era uma bateria. Só que naquele dia, o papel estava lá, ó, 90 e pouquinho. E foi a pior noite da minha vida. A pior noite da minha vida. Imaginar que a filha que ainda nem nasceu poderia morrer na barriga da Fernanda. Como é difícil pensar na morte do filho. Como é difícil imaginar a morte do filho. Aquele dia a Fernanda chorava, e eu não chorava perto dela, eu tentava encorajar, mas o chuveiro conhecia as minhas lágrimas. Aquele dia o choro era no banheiro, sozinho. À noite eu virei para um canto, a Fernanda para o outro, porque eu acho que cada um queria esconder o choro um do outro. Não queria preocupar um ao outro. Mas ali a gente estava na dúvida se Bia nasceu ou não. Ali a gente estava na dúvida se eu ia escutar alguém me chamando de pai e ela de mãe. E ali o nosso coração sangrou, chorou. Foi uma unha do que Deus ele teve que suportar do seu filho sendo crucificado. Jesus ele se entregou, ele morreu para o Pai ali naquele momento, para que você pudesse ser adotado como filho. O filho se entrega e morre para que você pudesse ser adotado, para que você pudesse ser inserido na família de Deus. Essa noite é uma noite de celebração, mas é uma noite de salvação. Feche seus olhos. Olha a Deus nesse momento, a sua oração, não sei como anda o seu coração. Se você quer voltar ao primeiro amor, se você quer voltar a exercer um dom na igreja, se você está afastado, quer voltar, se você quer voltar àquela primeira essência,
ou se você entendeu hoje que você precisa de um Salvador e quer não se tornar um religioso, mas se tornar um filho de Deus, seguidor de Jesus Cristo. Senhor, nós estamos aqui nessa noite e nós podemos ouvir a Tua voz através dos hinos cantados e da Tua palavra que foi exposta. A nossa oração, Pai, é que o Senhor abençoe cada indivíduo aqui, Pai. Cada pessoa, cada família, e que o Senhor faça, através da Sua mão de poder, incomodar o coração daquelas pessoas que querem fazer um acerto com o Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa incomodá-los, que os corações possam arder com o desafio de seguir o Senhor Jesus mais de perto, ou começar a seguir o Senhor Jesus. E, Senhor, nos dê a recordação, nos dê um coração que se lembra, que sente o que é o primeiro amor, o que é a primeira essência, e que possamos, Senhor, a partir dessa noite, fazer um compromisso com o Senhor, de te servir com mais convicção, com mais gratidão, com mais certeza, com mais paixão, com mais fervor. Abençoa, Senhor, essa igreja. Que a segunda igreja, casa de oração aqui era a cruz, seja um ponto em que pode-se receber pessoas que querem procurar o Senhor Jesus. Que eles se coloquem nessa brecha, Pai. Que eles aceitem o desafio de servir ao Senhor, independente de qual é a circunstância. Se é de dor, se é de luta, ou se é de celebração. Que essa igreja possa, Senhor Deus, seguir o Senhor de perto, assim como já tem seguido. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus.